Olá, meus amigos, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um momento precioso na presença de Deus em mais um devocional. O profeta Isaías, no capítulo 45, o verso de número 9, diz assim: Ai daqueles que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Quero te fazer uma pergunta, meu amigo ouvinte, meu amigo, meu irmão que está assistindo este vídeo. Não sei como você chegou aqui, se foi porque alguém compartilhou com você ou se você por simplesmente achou esse vídeo. Me responda uma coisa: você é caco, pó ou barro? O texto bíblico lido nos mostra claramente, quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou às suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os torrões, amassou o barro para formar o ser humano do pó da terra. Este contato do Senhor nos moldando demonstra seu amor para conosco. Contudo, o pó pode estar em três estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si, sem mistura, mas não há como fazer nada com ela a menos que seja misturada com água e bem amassado para ser moldado. O caco é um pedaço de barro seco, quebrado, e também não há como fazer nada com ele, a menos que esteja bem quebrado, triturado ou moído e volte a ser como pó, para então ser moldado e formado como barro novamente. O barro é a massa moldável que pode ser formada em diversas formas. A vida espiritual pode ser comparada com o pó, pode ser comparada com o caco ou com o barro. Muitas vezes estamos secos, outras vezes estamos endurecidos e precisamos ser moldados como barro nas mãos do Senhor. E eu te pergunto, como você está? Vamos refletir sobre essas três formas nesta manhã, ou neste dia, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. O primeiro, lá em Isaías, capítulo 30, verso 14, diz assim: E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando na mão se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para formar fogo do lar ou tirar água da poça. O primeiro que eu quero falar é sobre o caco. O caco é o barro endurecido. É preciso ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus. Tem muitas coisas que endurecem o nosso coração: o orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta de temor a Deus. Tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que fique cauterizada a própria consciência. Paulo, escrevendo aos Timóteos, no capítulo de número 4, 2, na sua primeira carta, ele diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O caco representa pessoas que, mesmo sendo religiosa, está endurecida, não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e acha que é vítima. Por isso o caco fere o seu próximo, fere as pessoas que estão ao seu redor. Muitos estão como caco,
acha que já está formado e moldado e não precisa mudar, até que seja totalmente quebrado novamente. E aí reconheça a necessidade de transformação. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoas que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia sua fé e não queria se converter. Mas Deus quebrantou ele até o pó para ser transformado num novo homem. Nós encontramos esse relato em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Davi certa vez disse que estava assim. Ele diz assim: secou-se o meu vigor, como o caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. E assim me deitas no pó da morte. Salmo 22, 15. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Não endureça seu coração. Salmo 95, 7 e 8 diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, assim como na provação, ou como no dia da tentação no deserto, pois será como um caco que precisará ser moído. Você já se sentiu como caco? Deus quer quebrantar e remoldar a sua vida. O segundo tipo é o pó. Isaías 26, 5 diz assim: porque ele abate os que habitam no alto da cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. O pó seco, ele precisa ser molhado para ser moldado. Quando estamos secos, esfarinhando pelo atrito desta vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldado. E o que molha o pó são duas coisas: as lágrimas e a água. Salmo 42, 3 diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? A água é a palavra de Deus para quem está sedento da presença do Senhor. Salmo 42 e o verso 1 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossa vida mais moldável. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossas necessidades de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Davi, porém, foi um exemplo de pessoas que estavam no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus, dizendo: pois Ele conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Salmo 103, 14. As coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 2, 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a consuficiência da carne, a consuficiência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você já se sentiu como pó? Deixa eu lhe dar um conselho. Deixa Deus molhar a sua vida com a água da palavra. Permita ser moldável na mão do oleiro. O terceiro que eu quero compartilhar com você é o barro. Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. O barro é a massa de pó de argila e água, e pode ser moldada facilmente. Deus disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Escute: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor:
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 5, ele disse assim: eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus, a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, para nunca secarmos ou endurecermos, impedindo de ser moldado pelo Senhor. O apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir seu coração bater, expressando seu amor e carinho. Permita que Deus mude seu temperamento, sua atitude, que Deus molde o seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurece o seu coração contra Deus. Creio que você já se sentiu como um barro. Deus, o oleiro, seja barro na mão do Senhor. Deus quer moldar a sua vida. Como é triste vermos pessoas que estão secas, enrijecidas, não aceitando o trabalhar do Senhor. Há pessoas que estão como pó na mão, mas não permite que Deus o toque. Todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado, e como pó que com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda a nossa vida. Com certeza, Ele fará uma peça de honra para seu nome. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Mas deixe Jesus, a água da vida, te molhar e te moldar. Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia, meu irmão. Que você seja tocado, abençoado pelo Senhor, que você se permita ser moldado por Ele. Que você se permita ser instrumento nas mãos de Deus, e ao ser moldado por Ele como um vaso de honra, você possa transbordar na vida de outras pessoas. Nós sabemos que só Ele pode fazer isso. E Ele te convida para algo novo, para uma vida nova, que só Ele tem para te dar. Um ótimo dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe essa mensagem se ela tem falado ao teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.